Sim, aqui é o seu amigo Paulinho Boa Pessoa. Acabei de chegar com uma história fantástica, uma das mais lindas que eu já contei aqui no canal. Você vai se apaixonar por ela. Eu não vou dar spoiler, eu não vou entregar absolutamente nada, mas você vai se apaixonar por ela. Então, prepare aí o seu coração. Antes de eu começá-la, eu queria fazer um pedido. Olha, tem um outro canal, tem um segundo canal nosso, que eu estou chamando esse canal agora de Mistérios da Meia-Noite. É a verdade de cada um. O link desse outro canal eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo para que você possa acessá-lo com facilidade. Perfeito? Mas é o outro canal, você vai acessar como a verdade de cada um, Paulinho Boa Pessoa, e lá eu conto histórias extraordinárias e sobrenaturais. Mas são histórias com conteúdo e uma mais linda que a outra. Eu te convido para você ir lá escutar agora O Homem do Nevoeiro e uma história de um milagre que eu estou contando que é impressionante, tá? Então, nesse nosso canal que você está habituado a ouvir aqui, o Paulinho Boa Pessoa Oficial, aqui você ouve as histórias longas, aquelas apaixonadas, as histórias de amor, as histórias de vida, as histórias que às vezes eu divido até em capítulos, de tão lindas que elas são, verdadeiros livros. São histórias fantásticas aqui. E lá, no outro canal, são também histórias fantásticas, mas são as extraordinárias, as sobrenaturais. Perfeito? Posso contar com você nos dois canais? Aí um pedido a mais. Eu quero que você se inscreva tanto neste canal como também no outro e acione o sininho. E mais um pedido, seja membro do nosso canal. Isso para mim é muito importante e para o YouTube então de uma importância ímpar. Mais um detalhe importante que eu preciso ainda te falar. Tem gente que fala, Paulinho, adoraria escutar as histórias sem propaganda nenhuma. Tem jeito, tem aqui o YouTube Premium. Se você assinar o YouTube Premium, aí você vai poder ouvir todas as histórias aqui do nosso canal sem nenhum tipo de propaganda. E custa tão baratinho. Mas olha, faça isso pelo nosso canal, porque assim você dá uma força pro canal. Entendeu? O canal que consegue isso, ele se fortalece junto ao YouTube. Eu quero ser, Paulinho, YouTube Premium, ok? Então, seja. Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história linda, linda, linda de hoje aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, minha mãe dizia que ela se orgulhava muito do meu nome, Murilo. Quando ela escolheu esse nome para mim, ela era o atual Gabriel de hoje, né? Que muita gente chama Gabriel, Tiago hoje, né? Muita gente tem esse nome, Murilo. Dizia que era o nome mais chique do mundo. Porque a minha mãe havia tido um colega de escola dela que se chamava Murilo e ela associou, sabe? Diz que era um menino bonito, inteligente da sala de aula. Sabe aquele aluno assim, classe A? Então a minha mãe guardou aquele nome e quando eu nasci, ela me deu esse nome, Murilo. Bem, eu dava pro gasto. Acabei tendo a chamada vida normal. E eu acho que a melhor coisa do mundo é ter a chamada vida normal. Eu me casei, eu acabei tendo um casal de filhos. Eu estudei estatística. Eu sou um homem das exatas. Eu sempre adorei matemática. E acabei estudando estatística. E foi por isso que eu acabei sendo contratado por uma empresa até que importante, Paulinho, mas não vou aqui declinar o nome da empresa, porque foi no ambiente ali da empresa e fora desse ambiente que tudo aconteceu. Explicando melhor,
Eu hoje vou falar um pouquinho da vida alheia, porque eu acabei assistindo a esses acontecimentos de perto. Como eu era formado em estatística, eu acabei liderando para aquela equipe, para aquela empresa, na verdade, uma equipe de pesquisa. 15 pessoas faziam parte dela. E essa equipe de 15 pessoas, nós trabalhávamos na parte interna da empresa e de vez em quando eu, Murilo, tinha que organizar a turma para a gente poder viajar para fazer pesquisa em campo mesmo. De repente, capitais eram escolhidas. E eu me lembro que, na época, Curitiba era muito escolhida, porque a distribuição na capital paranaense de pessoas, nível social, era muito bem feita a divisão. Isso, Paulinho, eu estou passando como informação. Era algo que acontecia nos anos 70, anos 80, anos 90. Hoje, eu já não sei como está isso, porque as desigualdades no Brasil, elas são grandes, mas em Curitiba era impressionante, a sociedade ela se dividia mesmo, sabe? Em classe A, B, C, D, E numa proporção muito parecida em Curitiba. Era assim. Então muitas vezes fazíamos pesquisa de produtos exatamente por ali. Liderava um time. Liderava uma equipe. E acabei assistindo, porque eu lidava com muita gente como líder de equipe. Vamos chamar assim de coordenador da equipe, o Murilo era eu. Eu acabei assistindo assim muitas paixões. Paixões irresistíveis que acabaram acontecendo em ambiente de trabalho. E quando você imagina, a turma viajava junto, 15 pessoas. Não. Eu casado, muito bem casado. Aliás, tinha muita gente da equipe casada também. Mas vocês vão observar que às vezes o casamento não é impeditivo para determinadas cabeças de viverem algumas paixões. Nem sempre o casamento é um impeditivo. Quando bate a paixão, as pessoas não conseguem pensar com sensatez, não pensa com lógica, faz besteira. Tem até uma música que diz assim, que a gente fica bobo quando tá apaixonado. A letra dessa música diz isso. Quando a gente se apaixona, fica bobo, fica louco, perde a razão. Não adianta conselho. E não adianta mesmo. Não adianta conselho. Porque eu, como líder da equipe, aconselhava. Aliás, muitas vezes eu era chamado por algum amigo. Ô Murilo, vem cá. Como você é o chefe aqui, o líder, o coordenador, dá um toque lá na pessoa, dá um conselho, ô Murilo. Porque o que ela tá fazendo é exagerado demais. Eu já falava assim, meio querendo desanimar a pessoa que vinha me falar. Eu até posso, mas não adianta nada. Eu até posso aconselhar, mas não adianta. Porque as pessoas, quando elas se apaixonam, elas não enxergam. Pode observar, Natália, pode observar. Quando as pessoas se apaixonam, não enxergam nada que está ao redor. Não vê nada. Não enxergam nada ao seu redor, apenas o objeto da paixão. As pessoas apaixonadas, elas ficam cegas e pensam que todos ao seu redor também estão cegos. Ela começa a fazer coisas assim que não faria normalmente e acha que ninguém está vendo. É interessante observar duas pessoas apaixonadas, sobretudo nesse ambiente, Paulinho, que eu estou te falando, que é um ambiente de trabalho. Na faculdade também acontece, principalmente quando um dos dois são casados. Um casado ou comprometido. E na minha equipe tinha gente casada, 15 pessoas, tinha gente solteira e tinha gente separada, gente divorciada. O casal apaixonado se torna um tanto ridículo, com olhares e sorrisos, tentando esconder de todos a paixão fatal e incontrolável.
E todos que observam também se tornam um pouco ridículos, fingindo que não estão vendo nada, porque você tem que fingir que não está acontecendo. Eu estou falando isso aqui e quero fazer uma pergunta no meio da minha história. Você que está ouvindo, já passou por isso? Você vê um colega seu de trabalho, ou uma colega, às vezes casada, e está vivendo um flerte com outro no trabalho, e você finge que não vê, você finge que não entendeu. Bom, como eu liderava uma equipe de 15 pessoas, não raro eu via desses casos. Parece que aquele ambiente era propício para essas paixões, ainda mais quando a gente viajava, que você saía da terra. Eu posso dizer, a empresa para a qual eu trabalho, a matriz é São Paulo, mas nem sempre ficava em São Paulo. Estive trabalhando uma vez com essas 15 pessoas numa determinada capital brasileira chamada Rio de Janeiro, que sei lá por quê. Os cariocas que me perdoem, mas o Rio de Janeiro é um chamariz ao pecado, não é não? Eu sei lá por quê. Bom, eu tinha viajado com a equipe e havia chegado uma colega nova, a Leia, divorciada havia pouco tempo. E de repente, a Leia, nessa viagem que fizemos para o Rio de Janeiro, eu observei que ela estava flertando com um colega casado da minha equipe, o Armando. Leia e Armando. E aí começou aquela história, um saía para lanchar, o outro saía logo depois, porque a pessoa, quando está mal intencionada, ela não faz nada junto assim na cara dos outros. Ai, chefe, eu vou fazer um lanche. Aí passa 15 minutos, vem o outro. E o chefe também, eu vou dar uma. Eu também tô com uma fome, vou fazer um lanche. Eles não saem juntos. Pode escrever, ali tem. Aqui um particular, Murilo, você é danado também. Você fica observando tudo, né? Aí começam os olhares lânguidos, sorrisos discretos, mas que todos notam, todos percebem. Um sai no final do expediente, o outro sai logo atrás. Mas não junto. Junto da bandeira, como eles falam. Não vamos da bandeira, tá? Eu saio, você dá um tempo, depois você sai. Eu não sou fofoqueiro não, viu, Paulinho? Eu sou observador. Eu trabalhava entre esses dois colegas. E todas as vezes que o Pombinhos lançavam algum sinal, a gente se entreolhava sem nada dizer, e eles pensando que estava tudo no mais absoluto sigilo, porque o casal começa a se enganar também. Tipo, ninguém tá percebendo, ninguém tá vendo. Larga de ser boba, ninguém desconfia de nada. Porque tá todo mundo, porque tá na barba de todo mundo ali. E aí os colegas acabavam ficando reféns daquele romance secreto. Quando os apaixonados saíam para cantina, os outros tinham que esperar para não haver saia justa. Quando estavam conversando à mesa, aí a gente precisava ser discreto, esperar acabar aquele namorico para conversar com um deles sobre trabalho, porque não esqueçam que eu era o líder da equipe. Armando, precisa fazer isso. Léa, você que está chegando agora na equipe, não esquece, você precisa... Quando eles saíam no final do expediente, os outros esperavam para não dar um flagra indesejado na porta, assim, a alguns metros do lugar. E como nesse período nós estávamos na pesquisa de Rio de Janeiro, naquele calçadão da praia, então a gente dava um tempinho para sair caminhando, sabe? Um dia, a Leia não foi trabalhar. Ela teve um problema qualquer e teve que se ausentar. A Leia não foi. Aí no meio do expediente, o Armando, o colega apaixonado, disse que precisava se ausentar por uma consulta médica.
Ô, Murilo, não sei, eu tô... Já de uns dias pra cá, sabe, acho que é problema estomacal. Uma dor no estômago. E eu acabei marcando um médico. Tem problema? O colega do meu lado disse pra mim quando ele tava saindo: consulta médica, hein? Essa conversa é impossível de você evitar. Eu respondi: não sei de nada, nem tô sabendo do que você tá falando. Não sabe do que eu tô falando, Murilo? Sei sim. Mas também... Mas você sabe do que eu tô falando? Você tem observado? Eu não entendo nada, vai. Não me comprometa. Muito antes do que se imagina, vai estourar uma bomba aí, Murilo. Vai explodir uma bomba aí, espere só. Não tenho nada com isso. Eu tô aqui para trabalhar. Meu negócio é estatística, é número, pesquisa. Me entrega o seu relatório aí, por favor. O romance secreto seguiu seu curso. Mas... eu não sei quem é que falou. Eu sei lá se houve fofoca. Eu sei lá o que aconteceu. Na volta a São Paulo, a esposa do Armando ficou sabendo. Ela descobriu. Alguém contou pra ela. Como descobriu? Não se sabe. Talvez, lógico, algum fofoqueiro de plantão da própria equipe, ou sei lá quem. Ou talvez nem fosse mais da nossa equipe, porque... a minha equipe de 15 pessoas, mas lógico, tem a empresa inteira. Essas conversas se espalham. Eu sei lá quem foi. O fato é que ela deu uma incerta lá no trabalho e pegou os dois bem na hora que ela foi. Eles estavam conversando na saleta, cafezinho. E falando baixinho, sabe? Não dá pra entender nada. Tá, legal. Então tá. Você entende uma palavra ou outra, assim. É aquela coisa do, né? Mas a mulher chegou na hora. Eu quando vi, aí senti até um frio no peito. A mulher não quis saber. A mulher do Armando não quis saber. Partiu pra cima da colega da Léa. Partiu pra cima mesmo. Não, mas você tá exagerando. Não tô, não. Ela foi como uma bomba que explodisse mesmo. A fúria da esposa do Armando era incontrolável. E o Armando, o pivô da briga, sabe como é que ele reagiu? Quando ele viu a mulher partir pra cima da outra, ele fez que não era com ele. Não tô exagerando. Eu não tô exagerando. Ele saiu da saleta assim. Tipo, tem uma briga acontecendo aqui, eu nem sei o que é. Deu pra entender, não? Deu pra entender? Bom, eu acho que eu tô passando através do teu programa. E estou passando também através do seu canal como reagem alguns homens, não são todos, mas como reagem alguns homens nessa hora. O Armando saiu subiando da saleta e a mulher dele no cabelo da outra. Sua descarada vagabunda, você fica tentando roubar o marido dos outros no trabalho e pá, e pá, e pá, e tapa e arranca cabelo. E o grito da outra e o Armando. Ela machucou a outra. A mulher do Armando machucou a outra. Quebrou o equipamento que ela tava. Arrancou cabelo. Unhou a cara da mulher que saiu sangue da unhada. Machucou a outra, feriu a outra na orelha. Arrancou o brinco da outra. Diz que aquele buraquinho, aquele furinho do brinco rasgou na orelha.
fez o diabo. E o Armando... Até que os colegas conseguiram... Eu entrei no meio, os outros também. Conseguimos apartar, contornar a situação. Aí foi a vez dela ir pra cima do Armando, o assoviador. Mas ele... Foi engraçado, embora tenha sido triste e trágico. Foi engraçado porque ele ficou com o assobio na boca, sabe? Ela partiu pra cima então do Armando e gritou pra ele assim, dando ordem: Armando, vamos embora agora. Agora é conosco lá em casa, agora é entre nós. Vamos embora agora. Nunca. O Armando, mas eu tô trabalhando. Eu não quero saber. Eu ainda não entreguei meu relatório. Eu não quero saber. Vamos embora agora, porque agora é comigo e com você. Entre nós agora. Vambora. O assovio acabou. Eu achei, e todos acharam. Agora o Armando vai dar uma de macho. Ele vai dar um murro na mesa e falou: não posso ir. Meu chefe tá aqui, eu tenho... Sou eu, chefe. Meu chefe tá aqui, eu tenho que entregar o relatório pra ele. Sabe o que ele fez? Armando pegou o paletó o blazer que tava na cadeira, jogou no ombro e saiu caladinho na frente, a mulher atrás. Vamos! E ela apontou assim com o dedo em rixa a porta. Ele saiu e ela seguiu. Caramba. Alguém ainda falou pra mim assim: eu avisei, né, Murilo? Eu avisei. Sabe aquela pessoa que sabe tudo? Eu falei, eu alertei, né? Eu alertei. O fato é que o Armando nem voltou mais para trabalhar. A moça da história, a Leia, a pedido meu, eu até conversei lá com o pessoal da empresa, não podia dispensá-la numa situação daquela, poderia complicar. Então nós ajeitamos uma transferência de urgência para ela. O Armando também já deu um jeito de transferir. Um tempo depois eu encontrei essa colega por acaso. Ela estava com outro namorado. E o colega, o Armando, eu também cruzei com ele. E aí, Armando? Não, agora tá tudo bem, mas foi crítica a situação. Então a gente vai aprendendo, sabe, Paulinho, que essa tal da paixão, ela faz estragos. E depois sai de cena como se nem fosse com ela a paixão. Mas as pessoas acabam, sabe, quebrando a cara com isso. Eu depois acabei sabendo mais que a mulher do Armando, naquela ânsia de querer vingar, parece que também fez a mesma coisa com ele. Mas aí já seria fofoca da minha parte. E eu acabei preferindo não entrar nessa história para ver de fato o que tinha acontecido. Mas o que eu presenciei, o que eu vi, eu precisava te contar. Eu precisava te falar. Porque
Tem muita coisa que a gente pode evitar. Muita coisa. Mas se hoje eu estou escrevendo essa carta para você, essa história para você, é para dizer que se tem muita coisa que a gente pode evitar, tem outras que são impossíveis. Porque o sujeito mais vacinado ali era exatamente o Murilo. O orgulho da mãe, desde o nome. O pessoal da minha família exagerava, disse que eu era o gênio da matemática, só porque eu tirava 9,5, 10, 9,5, 10, mas isso é comum. Quem é bom de matemática faz isso sempre. É gênio da família. Bobagem. Eu de gênio não tenho nada. E apesar de ter visto tudo isso acontecer, de ter visto tudo isso ali na minha frente, eu também acabei caindo. Também aconteceu comigo. E por incrível que pareça, foi uma moça que entrou para trabalhar, que também vinha separada, mas todo final de expediente eu via aquela moça chorar. E eu não sei porquê, quando eu via aquela moça chorar, me tocava tanto o coração, como ser humano. E aí eu me aproximava dela. O nome dela é Rosângela. O que foi? E aí era a hora dela lastimar o que ela sofria, porque ela tinha se separado do marido, ela tinha uma filha com ele. O marido parece que era uma pessoa assim, de uma família mais rica, queria ficar com a filha, tinha entrado na justiça. E ela sofria tanto. E eu acabei me deixando levar, eu acabei arrumando advogado para ela. Eu conheci uma pessoa que era especializada nisso. Calma, você não vai perder sua filha. Sabe quando você sente compaixão pela pessoa? Ó, na palavra tem paixão, né? Compaixão, eu senti compaixão por ela. Eu arrumei advogado para ela. E ela não tinha palavras para me agradecer, porque ela foi vencedora da causa. E um dia, para me agradecer, ela me ofereceu um almoço. E foi nesse almoço que eu acho que deixei minhas mãos de propósito sobre a mesa. E ela segurou com as duas mãos as minhas mãos sobre a mesa. Murilo, não tenho palavras para te agradecer. Que amigo que você foi. Você fez o papel do pai, do irmão. Eu queria muito te agradecer. Ela se levantou do lugar dela e me deu um beijo na face. Assim, estávamos num restaurante. Me deu um beijo na face. Mas sabe quando a pessoa beija você na face e fica um pouco? Eu senti meu corpo inteiro arrepiar. E ela observou isso. E o que eu recriminava tanto nas pessoas, e aquilo que eu reparava tanto nas pessoas, e eu chamava colegas sem juízo, gente sem cabeça. Como é que se deixa levar por essa coisa chamada paixão? Esse povo é doido. Esse povo é ridículo, porque eles pensam que ninguém está observando. Tá todo mundo vendo. Um sai, depois o outro sai. Um dá uma desculpa, eu vou ter que ir ao médico. Eu tô com um probleminha. Meia hora, 40 minutos depois, ou sei lá, 2 horas depois, o outro... Eu vou ter que passar num lugar assim, assado. Será que eles não percebem que é muita coincidência? Que burrice é essa? Por que a paixão emburrece as pessoas? Eu sou um cara inteligente. A minha família me chamava de
Tudo bem que era exagero. Gênio da matemática, mas sou um cara inteligente. Não gênio, mas inteligente eu sou. Pois eu acabei fazendo a mesma coisa. Eu não sei que poder que tem essa paixão. Tem uma pessoa que eu conheci e que também trabalhou na minha equipe. Esse cidadão, ele era evangélico. Aí ele me deu uma explicação espiritual. Sabe o que é isso, Murilo? Não. O que é isso, Edgar? É brecha. Deixou uma brecha, o Satanás entra ali, o diabo entra ali, ó, domina a pessoa, e por isso que a pessoa faz essas bobagens, essas besteiras todas. Eu sei lá se o Edgar, meu amigo evangélico, tinha razão. Eu só sei que eu acabei repetindo a mesma coisa que eu vi a minha equipe fazer e que eu recriminava com a Rosângela. E só podia dar no que deu. Fofoqueiro não falta. E alguém contou para minha mulher. Só que a minha mulher, diferente da mulher do Armando, não foi bater na Rosângela, não colocou o dedo em riste me dizendo que ia me levar para casa naquela hora. A minha mulher, eu não sei, cada um tem um jeito de reagir, né? A minha mulher me colocou para fora de casa. E depois que eu saí da minha casa com a minha mala, deixando meus 2 filhos para trás e a esposa, foi que a ficha caiu para mim. Que burro, que estúpido, que ridículo eu fui. Não faltou alerta. Aliás, eu posso colocar no plural, não faltaram os alertas, porque tantas vezes eu vi acontecer. E eu, líder, um craque da estatística, o homem da pesquisa, um funcionário de respeito na empresa para a qual eu trabalhava, eu acabei me deixando levar e acabei fazendo a mesma coisa. Vocês não imaginam o que foi a minha vida daí para frente. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque o tempo correu, passou, e hoje eu, Murilo, acabo de completar 69 anos. 69 anos. E nunca estive tão só na minha vida. Tenho o meu apartamento, já me aposentei. Mas parece que eu me aposentei de tudo mesmo, não apenas do trabalho, me aposentei por o amor, me aposentei para tudo. A minha ex-mulher acabou também se casando com uma outra pessoa, meus filhos já estão criados, já me deram até netos, mas eu estou só no apartamento. E hoje eu penso que tudo poderia ser tão diferente na minha vida. Eu poderia estar casado, eu sempre fui um apaixonado pela minha mulher. A Regina, a minha ex, sempre foi a mulher da minha vida. Mas a paixão, porque ela existe, não é o amor. A paixão me pegou. E a paixão me pegou e me emburreceu. Porque quando a gente se apaixona, como diz a música, fica louco, fica bobo, perde a razão. E não adianta conselho. Não adianta mesmo. Não adianta conselho. Porque eu tinha visto tudo isso acontecer. O caso do Murilo com a Léa foi gritante demais, sabe? Aquele dia que aconteceu tudo aquilo, que a mulher dele foi lá fazer o escândalo e bater na Léa.
A empresa inteira comentou e eu pensei assim comigo e eu paguei. Eu paguei o que eu falei pra mim mesmo. Que sujeito burro esse Murilo. Casa, ainda defendia a Léia. A Léia, tudo bem, ela separada, ela tinha muito menos a perder, mas... Quer dizer, tinha menos a perder, mas foi a que mais apanhou, né? Foi a que mais apanhou da mulher. Acabou ferida, sangrando. Mas o Murilo... O Murilo foi burro demais, gente. E achava que enganava todo mundo aqui. A mulher saía, ele saía logo depois. Na saleta, aquele dia da surra... Como que se as paredes não tivessem ouvido. Como se as pessoas não observassem. Burro, burro, burro. 1000 vezes burro. Eu nunca que vou cair num negócio desse. Aí, quando eu falei isso, aí o Edgar, o evangélico que chegou na equipe, ele falou, e aí? Aí você abriu a brecha. E quando você abre a brecha, entra ali o diabo. Entra ali o Satanás. Entra o Satanás. Será, Edgar? Será não? A minha religião apregoa isso, ensina isso. A gente não pode dar brecha, Murilo. Não pode dar brecha. Senão entra o capiroto, o Satanás. Será que foi o que aconteceu comigo? Porque desde lá eu nunca mais fui feliz. Nunca mais eu fui. 69 anos, moro sozinho. De vez em quando alguém me telefona, me pergunta: Murilo, vai sair? Quer vir em casa? Não tenho ânimo para mais nada. Eu queria voltar àquele tempo, muitos anos, e não ter caído naquilo que eu caí, sendo tantas vezes alertado. Mas o que entrou na brecha? Foi o que o Edgar falou? O Satanás? Ou foi a paixão? Porque o que me chamou a atenção na Rosângela, a colega de trabalho, foram as lágrimas dela. Não é isso? Mas ela era bonita? Sim, ela era bonita, mas não foi a beleza dela. Não foi o corpo. Foram as lágrimas. Eu me compadeci. Eu senti compaixão. Eu fiquei burro. O craque da matemática, o gênio da família, o Murilo orgulho da mamãe. Se pelo menos a minha mãe estivesse aqui. Tô sozinho. Hoje eu escrevo para você com o objetivo de alertar. Mas será que vai adiantar? Porque quando a paixão acontece, a gente fica bobo, fica louco e perde a razão. A paixão emburrece. A gente passa ridículo e nem percebe. Eu gostaria de ouvir as opiniões de todos vocês. Meu amigo, a gente não tem como mandar no coração, né? Por mais que a gente queira ser perfeito, acaba acontecendo, né? Você fica o tempo inteiro dentro de uma firma, acaba conversando, se
envolvendo. se envolvendo com a pessoa, não porque que você quer. Infelizmente acontece, né? É. A única coisa que a gente tem que entender é que a gente não é perfeito em tudo, né? A gente somos falhos. Verdade, Beijo, Paulinho. verdade. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, você que está ouvindo. Que história, hein? É aquilo que vocês estão falando aí. É a brecha. A brecha, tanto de quem julga e de quem pratica, né? É complicado, muito complicado. Mas, isso aí. Vamos ser fortes. Bom dia a todos, Flávio de Piranga. Bom dia, Paulinho, tudo bem? É a Cristiane de Santo André. É assim, a gente tem as tentações, principalmente no trabalho. A gente passa muito tempo no trabalho hoje, né? Fica mais tempo no trabalho do que em casa. É assim, cedeu a tentação, tudo tem uma consequência na vida. Entendeu? É isso que eu acho. Cedeu a tentação, arque com as consequências. É assim que a banda toca. Bom dia. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, aqui é seu amigo Washington. Eu tô aqui acompanhando a sua história. É aquela questão da paixão, é assim, no outro a gente sempre vai criticar. Agora, quando é com a gente mesmo, é aquela questão, as pessoas têm que aprender que todos nós estamos correndo riscos. Todos nós corremos o risco da paixão. É como diz aquela música, o amor é feito de paixão e quando perde a razão não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Então assim, a paixão é assim, ela nos pega sem a gente menos esperar. Eu já sofri com isso também, já tive apaixonado muitas vezes também, já critiquei também muitas outras pessoas, mas eu entendo esse lado. Quando chega na gente, é como se a nossa máscara caísse. É como se a nossa máscara caísse e a gente acaba ficando desse jeito. Tenha um bom dia, Paulinho, pessoal, aqui é o Washington, do Torcão.